prazer estar com vocês aqui. Vou convidar a minha esposa para ela trazer um louvor aqui especial, para que a nossa mente, o nosso coração esteja em harmonia nesse momento, para que a mensagem possa achar um espacinho aí dentro de nós, tá bom? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, meu Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti. De ti, pleno perdão nos dá, que segurança, sempre nos guias na senda do bem e no porvir. Que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor,
fiel serás. Amém. Obrigado, Ellen, pela música, pelo louvor a Deus. Sabe que tem uma carta de Plínio. Plínio é um imperador, é um governador, na verdade. Ele manda para Trajano, que é o imperador. E ele diz por que que os cristãos eram estranhos? Porque eles louvam a um Cristo como a um Deus. Que os nossos louvores ainda sejam como eram no princípio de tudo. Os louvores a Deus ainda. O sermão de hoje, eu devo dizer e me apresentar, na verdade. Meu nome é Simon Toffoli, sou estudante universitário, 3º ano de teologia. Alguns chamam de pastor. Só não gosto que me chamem de Simão, de Simão. Essa é brincadeira, gente. A raiz do meu nome, Karine, é Shimon, que significa ele ouviu em hebraico. Pedro tem o nome de Simão também. Samuel também é uma variação. Bom, explicando para vocês, existe uma doxologia a ser seguida no sermão, só que não gosto muito, então vocês não vão somente ouvir. Eu vou pedir para que vocês participem. Algumas perguntas são retóricas, e essas perguntas retóricas eu mesmo me incumbi de respondê-las. Mas as perguntas que não são retóricas, essa eu vou aguardar que você participe. E a pergunta inicial é: a gente pode tirar algo novo de uma história velha e antiga e bem conhecida? Sim ou não? Exatamente, nós tentaremos pelo menos. O título do sermão, no final você vai entender, enigmático, propositalmente. Vivemos no Éden ou vivemos em Babilônia? Você pode inverter, vivemos em Babilônia ou no Éden. A ordem dos fatores não altera o resultado. A pergunta é: onde vivemos? Essa é a grande dúvida. Eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno quadro, uma ilustração inicial, a ilustração de um nobre romano. Uma dessas anedotas de igreja. Disse que um soldado romano havia cometido um crime. Ele era jovem, soldado, filho de um irmão soldado. E seu crime era condenado por morte, deveria morrer. Diante do juiz, esse jovem não tinha muito o que dizer, seu crime era incontestável. Mas, quando o irmão soube, o irmão se apresenta diante das circunstâncias, e diante do juiz ele apresenta não uma defesa, não uma explicação para o erro do irmão, mas ele apresenta seus 2 braços. Nesse caso, a ausência dos seus 2 braços perdidos em guerra. O juiz então olha para aquela cena e, diante do sacrifício do irmão, ele não tem resposta a fazer, não tem como condenar esse jovem. O máximo que ele pode fazer é perdoá-lo, e ele é perdoado, absolvido do seu erro. Se nós tivéssemos que resumir o que vamos conversar na manhã de hoje, a natureza humana, desde o início, pode passar, eu esqueci de fazer vai passando, pode passar. A natureza humana, ela é separatista desde o início. Buscamos somente nossos próprios interesses e não nos importamos com mais ninguém além de nós mesmos. Como Deus lida então com uma raça tão individualista e igualmente egoísta? Essa é a nossa tentativa de hoje, ao explorarmos o texto que eu e você conhecemos muito bem. O texto de Gênesis 4 é um texto muito importante para mim, foi paradigmático, foi um modelo que até hoje, por volta e meia, eu volto nessa ideia, para tentar lembrar. É óbvio que a gente conhece bem essa história, mas talvez não conheçamos tão bem assim quanto podemos conhecer. Por isso eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Gênesis capítulo 4, no verso 1 ao 16, eu gostaria de ler com vocês. Gênesis no capítulo 4, verso 1 até o 16 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então lhe disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que te descaiu o semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Verso 8, então, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E o pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o feristes de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. História conhecida nossa, não? História comum nos nossos meios, ouvimos, repetimos essa história. É óbvio que eu devo apresentar o que nós queremos entender hoje. Queremos compreender o centro da história de Gênesis 4. Queremos também entender a atuação de Deus com ambos os irmãos. E igualmente também qual a atitude dos salvos em Jesus. Para isso, então, eu quero também explicar aquilo que todo mundo no final do sermão normalmente faria caso eu não explicasse nesse momento. Eu sei sim que nós temos algumas posições, normalmente nos focamos somente na história da redenção, e na história da redenção Ellen White conta um desfecho sobre Caim e Abel, mas não é verdade que somente ela diga isso. Ela diz isso em 9 livros, e desses 9 livros a gente pode tirar 3 lições que são normalmente o foco da senhora White quando ela apresenta essa situação. A primeira que nós devemos entender ela apresenta então 3 ênfases. A parte em vermelho está horrível de ler, mas eu posso ler para você. Diz assim: ao se referir à narrativa de Abel e Caim, ela primeiro aplica a igreja e algumas questões relacionadas à igreja. A igreja como um todo, como uma instituição, como uma noção. Segundo momento, depois ela se refere à igreja primitiva e por fim ela destaca a versão escatológica, ou seja, no tempo do fim, escatológico significa o estudo do fim, nos últimos momentos da terra existirão 2 grupos, é isso que ela vai dizer. Explicando então, as questões relacionadas à igreja, ela diz que a negligência aos irmãos da fé é sim uma atitude semelhante a Caim e Abel. Em segundo momento, quando ela fala sobre a igreja primitiva, ela fala sobre Esmirna, a igreja, que é a segunda carta de Apocalipse, a que se refere, ela fala sobre a perseguição de Esmirna, como sendo a perseguição que Caim fez com Abel. E por terceiro, ela fala sobre esses 2 grupos no fim dos tempos. Não haverão vários tipos de religiões. No fim dos tempos haverão 2 grupos. Aqueles que querem servir a Deus e aqueles que querem servir a Deus do seu jeito. Alguns submissos à vontade de Deus e um outro grupo altruísta nas suas próprias ideias. Bom, dito isso, o quadro geral, eu e você podemos agora estudar um pouquinho mais. Eu gostaria de quase ler verso a verso, quase ver verso a verso, aquilo que aos nossos olhos muitas vezes passa desapercebido. Nosso desenvolvimento, começaremos então falando sobre a sinceridade ou sinceramente errado. O sinceramente errado na situação. É interessante como as narrativas bíblicas são. A narrativa bíblica pressupõe que o autor, ele sabe de tudo. O autor, ele pode saber de tudo? Alguém que está escrevendo aquele texto pode saber de tudo? Por exemplo, Cleiton, se você escrever uma história sobre a minha vida, você consegue dizer o sentimento que eu sinto? Não. Você sabe dizer o que me alegra ou o que não me alegra, além daquilo que eu te disser? Não. Mas interessantemente na Bíblia nós temos um autor onisciente. Ele vasculha os sentimentos. Ele descobre aquilo que é imperceptível ao olho humano. Ele conhece o coração daquele a quem ele está contando a história, ou daquele de quem ele está contando a história. Então começaremos perguntando o óbvio. A história de Caim e Abel é uma história de qual dos 2 personagens? Quem é o personagem central nessa história? Caim ou Abel? E essa não é uma pergunta retórica. Quem acha que vou facilitar para vocês. Quem acha que a história é sobre Abel? Levanta a mão, por favor. A história é sobre Abel. Levante sua mão, por favor.
Eu vou fazer outra pergunta. Se ninguém levantar a mão, eu vou fazer de novo as mesmas perguntas. Quem acha que a história é sobre Caim, levante sua mão. Bruna, ok, a maioria. Por que a história é sobre Caim? Bom, a gente vai entender por que a gente acha que a história é sobre Caim. A história começa com uma bênção ou uma maldição? Como que começa a história de Caim e Abel? Por que uma bênção? O que acontece no começo dessa história? Nascimento, gestação, filhos. Lembra-se comigo qual era a bênção de Gênesis 2:18 para o ser humano? Ou perdão, 1:28. Gênesis 1:28. A bênção de Gênesis 1:28 é o quê? Multiplicai, sede fecundos, gerem filhos. E quando nós vemos a maldição, Deus amaldiçoa a mulher, sim ou não? Sim ou não? Não, Deus não amaldiçoa. O único que é amaldiçoado é a terra. Deus não amaldiçoa nem o homem nem a mulher. Ele diagnostica o problema. Qual é o diagnóstico? Veja, agora você vai trabalhar e vai sofrer por trabalhar, né, Cleiton? Não é só plantar, o negócio não nasce sozinho. E ao mesmo tempo, mulher, você também terá dores de parto. E infelizmente vai existir uma discussão muito grande entre você e seu marido. Quem que manda em casa? Não precisa responder, fica só na sua cabeça aí. Mas, interessantemente, a mulher que deveria ter problemas no parto, como é que começa a história de Caim e Abel? Nascendo gente, concebendo, e não somente concebendo um, mas concebendo 2 filhos. Concebe um, logo em seguida outro. Quanto tempo passou? Nós não sabemos, o texto não diz. Ficaremos naquilo que o texto diz. É óbvio que na concepção de Eva e numa perspectiva judaica, Caim tivesse certa primazia, ou seja, ele era mais importante. Por quê? Bom, Gênesis 3:15 tem uma promessa, não? A semente da mulher. Da semente da mulher nasceria o Salvador. E quando a mulher engravida e tem um filho, o que será que passa na cabeça dela? O que será que passa na cabeça dela, Mara? Quando tem um filho homem. Deixa eu entregar o que não é meu aqui. Obrigado. Me incomodando. Se um filho, ela pensa, olha aí a promessa, meu amigo. Olha, o que vai pisar na cabeça da serpente está chegando. Está tudo certo. Interessante. Por que a gente pode dizer que Caim tem certa primazia? O nome de Caim é explicado no texto, sim ou não? Sim ou não? Bom, acho que eu estou me adiantando aqui. Deixa eu só ver se eu estou me adiantando. Pode passar, Daniel, desculpa aí, eu estou matando vocês, né? Bênção ou maldição, pode passar o nome. Nome de Caim é explicado? Sim, com um varão eu adquiri o varão com auxílio do Senhor. Caim. O nome explicado. O nome de Abel é explicado? Não. O nome de Abel recebe um vocativo, um aposto, ou seja, um termo entre parênteses que vai explicar quem é Abel. Quem é Abel? Irmão de Caim. E esse paralelo você vai ver que é interessantíssimo. O tempo todo a história é Caim e Abel, Abel Caim. Os dois estão o tempo todo em combate, os nomes. Até o momento que essas coisas mudam. O texto muda. A profissão de Caim. Pode passar. A profissão de Abel. Já houve algum pastor além de Abel? Naquela história, nesse momento da história. Sim ou não? Cruzado, vocês estão acordados. Eu sei que vocês estão acordados. Vocês estão me olhando? Sim ou não? Não houve nenhum pastor antes de Abel. Uma profissão nova. Interessante. E Caim, pode passar. Houve algum lavrador antes de Caim? Sim ou não? Opa, sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não, levanta a mão. Ok. Existia sim. Adão era lavrador. O que Deus disse para Adão? Olha, cultive e guarda a terra. Ele era um lavrador, então não era uma profissão do pai. O filho primogênito, imitando o pai. Que honra, não? Aqueles que têm seu filho muito perto, às vezes têm esse desejo. Gostaria tanto que meu filho fizesse aquilo que eu fiz, desse continuidade à nossa empresa. Um filho dando sequência à família, aos pais. Uma novidade, óbvio, a história de Abel. Caim já não. Caim era semelhante, ou deveria ser semelhante ao pai. Qual a diferença? Qual a diferença entre as ofertas que foram dadas? Me ajudem aí. Qual a diferença? O que Abel ofereceu ao Senhor? Só minha esposa não responde mais. O que Abel ofereceu ao Senhor? Um cordeiro, um animal, exatamente, carne e sangue, sacrifício. E Caim, o que ele ofereceu para o Senhor? Frutos da terra, as premissas da terra. Tá bom. A diferença é importante, sim ou não?
Muito importante, muito importante. Por quê? Se você voltar em Gênesis 2, 21, eu não vou voltar agora por conta do tempo, você vai ver que o Senhor fez vestes ao ser humano. Isso pressupõe que algum animal foi morto. Essa linguagem bíblica é maravilhosa, o ser humano sendo coberto. Como é que os salvos são? Revestidos da glória de Cristo. Eles agora não têm suas vestes agora são talares, vestidos como Cristo. Interessante. Então pressupõe a ideia de que o animal já tinha sido morto. Então isso é bem importante. Existe alguma diferença entre os dois? Sim, muita diferença. A oferta de Abel, ela diz que ela era as premissas do seu rebanho e a gordura destes. O que faz com que a gente tenha a noção de que para Abel isso foi pensado. O que será que eu ofereço ao Senhor? Aquilo que Ele gostaria de receber. Aquilo que de fato Ele pede de mim. É algo pensado. Enquanto a oferta de Caim é a premissa da terra. É o fruto da terra. Nem é premissa, se não me engano, deixa eu ver. Trouxe Caim uma oferta da terra. No santuário, existia oferta de animal e oferta de cereais, sim ou não? De grãos, de fruta, sim ou não? Então, necessariamente, o problema não está na oferta. Não necessariamente na oferta. A questão está muito mais no ofertante. Quando Caim traz, ele pega aquilo, a linguagem bíblica é o seguinte, até onde eu posso ir que a câmera me pega? Aqui ainda me pega? Pega? Tá bom. Caim tem que pegar, Abel vai oferecer algo ao Senhor, então o que será que o Senhor quer? Ele vai, olha, qual é o melhor cordeiro? A premissa, o mais novinho. Vamos pegar a gordura desse animal e oferecer ao Senhor. É algo pensado. E Caim, como é que ele oferece? Pela lógica aqui também me pega ainda a câmera. E Caim, tem que dar uma oferta para o Senhor, acho que isso aqui serve. Essa é a linguagem bíblica, uma linguagem como se não tivesse, para um foi muito importante, pensado, e para outro qualquer coisa. Isso é muito importante. A linguagem bíblica, a diferenciação, isso é muito importante. A ausência de detalhes na oferta de Caim é importante. Isso é parte da linguagem hebreia, da linguagem que ele quer chamar a sua atenção. É bem verdade que, eu acho que é bom falar isso agora, a narrativa que a gente ouve, como é que é um texto em português, quando a gente quer ler um texto importante? Uma redação. Na introdução você apresenta os teus 2 ou 3 argumentos, no desenvolvimento você desenvolve os teus argumentos, e você conclui dizendo aquilo que você já disse, nos teus argumentos. É isso, tudo gira em torno de um argumento. E a gente lê a Bíblia às vezes com essa expectativa. Qual que é o argumento? Daí você começa a se perder na narrativa. A narrativa bíblica ela é diferente, as suas ênfases são diferentes. Quando o autor quer chamar a sua atenção, ele não coloca na introdução como a gente coloca. Quando o autor quer chamar a sua atenção, ele repete. Ou ele esquece de falar. O que parece para nós esquecimento é proposital. Ou ele destaca algo que parece para nós menos importante. É assim que ele chama seus olhos. Ele quer te chamar a atenção. Mas como a gente não é hebreu, a gente é ocidental, nossa mente está esperando o quê? Uma argumentação sistemática. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não é assim que a gente faz? Quando a gente tem treinamento, amanhã a gente vai ter treinamento. Como é que vai ser? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Gente, é assim que a gente fixa as ideias. Continuando. O segundo tópico que nós deveríamos ver é a busca. Por que a busca, Simon? Quando o ser humano, eu devo perguntar isso para você, pode passar. Quando o ser humano traz uma oferta ao Senhor, por que ele traz uma oferta ao Senhor? Qual é o objetivo? Me ajudem, qual é o objetivo quando eu trago uma oferta ao Senhor? Fala, Gabriel, fala para fora então. Agradecer, ser grato, ok. O que mais? Adoração, o que mais? Tudo isso existe, tudo isso é periférico, eu quero saber qual é o centro desse negócio. Quem falou isso? Dona Geni, primeira vez, já preguei sermão algumas vezes, é a primeira vez que alguém acerta. Daí é sacanagem, não pode fazer isso, aí você quebra meu sermão. O relacionamento, é isso que você quer. O que é ser grato? Não é se relacionar com Deus? O que é adorar? Não é se relacionar com Deus? É adoração, é a gratidão, mas é isso tudo, é base do relacionamento que você tem com Deus. Olha, você vem até Deus e diz, olha, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. Olha, eu vou te adorar pelo que o Senhor é. Isso é base, isso é parte de um relacionamento com Deus. Muito importante. Relacionamento. A pergunta é, e essa é a pergunta mais importante. Qual era o motivo da ira de Caim? Qual o motivo da ira de Caim? Outra boa resposta. Não passaram aqui de novo, né? Não, né? Boa resposta e correta. O problema não é que a oferta dele não foi aceita.
E eu vou explicar por que o problema não é que a oferta dele não foi aceita. O problema é que a oferta do outro foi aceita. Não acontece isso na igreja, né? A gente ora pedindo uma coisa, daí o outro recebe. A gente diz, puxa vida, Senhor. Barbaridade, por que o cara recebeu? Você nem estava tão interessado, é verdade. Você estava interessado só que o outro não tivesse. No fim das contas é isso que acontece. Acontece fora da igreja, o que acontece fora da igreja acontece dentro também. A igreja é um reflexo da cultura em que vive muitas vezes, ainda que a gente lute contra. Por que então ele não foi aceito? Bom, se é um relacionamento, o que acontece no verso 6? Ele queria um relacionamento, trouxe uma oferta. E o que tem no verso 6? O que tem no verso 6? Leia o verso 6 aí. O que tem no verso 6 de importante? O que tem no verso 6 de importante? Isso é periférico ainda. Qual é o centro? Quem é que vem falar com Caim? Quando na narrativa você ouviu Abel falando com Deus, ou Deus falando com Abel? Em nenhum momento. Deus não fala com Abel. Deus não dirige a palavra para Abel. Mas Abel confia e ele é aceito. Mas Caim, que buscou um relacionamento, se indigna porque não é aceito. Mas o problema não é porque ele não foi aceito. Porque se fosse por isso, Deus estava buscando ele para se relacionar com ele. Sim ou não? Deus não vem ele falar com Caim? Não é o que você leu aqui, o verso 6? Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? O Senhor veio falar com Caim. E quantas vezes ele foi falar com Abel? Nenhuma vez. Isso prova que o problema não é o que aparentemente deveria ser. O problema não é ser aceito ou não. O problema é que o outro está sendo aceito. E qual é a resposta de Caim a Deus? Qual a resposta de Caim a Deus? Qual é a resposta? Ele responde Deus sim ou não? Ele não responde a Deus. Perguntas na narrativa são a forma de Deus chamar tua atenção para algo importante. Por exemplo, Victor, se a tua mãe falar contigo, disser assim, Victor, vai no mercado, você simplesmente vira as costas para tua mãe e vai jogar videogame, vou fazer qualquer outra coisa que você gosta, vou mexer no celular. Tua mãe vai ficar feliz contigo? Não? O sangue ferve, Carla? Ferve, né? Eu sei que ferve. O sangue ferve. Você falou com ele, mas ele te ignorou. Gente, a pergunta na Bíblia é muito importante, mas quando Deus pergunta, muito importante, muito importante. Gadola, muito importante. Muito importante. Qual é o resultado do ódio? Qual é o resultado do desagrado de Caim? Essa é a pergunta. Pode passar, essa aqui a gente não vai conseguir ler. O verso 7, muito importante. O verso 7 tem algo, quando ele diz assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Jovens que estavam comigo na lição, a ti cumpre dominá-lo. O pecado, eu botei a foto de um lobo, porque eu não ia botar a foto de um demônio, mas a expectativa de Caim é essa. É como se tivesse, eu vou fugir aqui da câmera rapidinho, é como se tivesse um demônio na porta, esperando você sair. E ele espera, por quê? Porque ele quer te dominar, ele quer te destruir. É isso que Deus diz para Caim. O pecado, meu amigo, ele é como um demônio, é como um lobo na porta. O que ele quer de você? Te destruir. Mas a ti cumpre dominá-lo. É o seu dever. Não se sujeitar. Aquele que é sujeito, bom, a história de João, né? Nas cartas de João, aquele que ama a Deus, mas vive em pecado, não conhece. Veja, não estou falando de perfeccionismo aqui, estou falando de viver em pecado. Amar o pecado, acariciar o pecado, esconder o pecado e viver como se a vida fosse normal. Vem na igreja, finge que é crente. Eu sou crente, eu oro, eu leio a Bíblia, mas de vez em quando não luto mais contra isso, isso não me incomoda mais, o pecado já não me incomoda. Não, eu sou assim mesmo. Já ouviram aquela música, Síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Isso não vale para o crente, não deveria valer nunca para o crente. Qual o resultado do ódio? Agora eu devo explicar para você o nome de Abel. Pode passar. O resultado do ódio. Pode passar. Abel. Hevel. Abel é um nome interessantíssimo na Bíblia. Por quê? Porque ele também pode, todos os nomes, tudo sujeito, substantivo próprio, pode se tornar também um verbo na cultura hebraica, então isso acontece. E o nome Abel, que é um nome próprio, se torna um substantivo. E essa palavra aparece justamente no texto que você conhece, de Eclesiastes 2:11. Aonde que está ali Abel? Vaidade de vaidade, ou vaidade e correr atrás do vento, ele vai falar. O correr atrás do vento, essa palavra vaidade, é como um sopro. Não como um sopro forte, não, um sopro leve,
Acordou. Quem estava dormindo, acordou. É um sopro leve. É um sopro leve. Acorda aí, gente, não é para dormir. Tô tentando enredar você aqui, presta atenção na história. É um sopro leve. Abel, como o próprio nome na história, ele some. O nome de Abel some. E como que ele é chamado na história depois? O teu irmão. Esses de acrílico não é bom bater que quebra. O teu irmão. O tempo todo na narrativa ele vai dizer o teu irmão, o teu irmão, o teu irmão. E a pergunta é, como você tem coragem de fazer isso com o teu irmão? Nós vamos voltar nisso. Mas é bem verdade que isso é bem importante que a gente veja. O problema da acusação de Deus, mas você fez isso com o teu irmão, não é porque eles vieram de países distantes, não é como o Simon que não conhece ninguém em Três Passos e vai na casa da pessoa e briga com ela, uma briga de trânsito, não são pessoas que não se conhecem, não são pessoas que não sabem suas dores, não, são irmãos, cresceram juntos, comeram juntos, amamentados pelo mesmo peito, e mesmo assim, se odiaram. O resultado do ódio é a ira de Caim, perdão. E a ira de Caim termina com uma questão proposital. Quando no verso 8 ele diz, vamos ao campo, não é um convite para nós irmos capinar o campo juntos, não. Ou carpir para alguns, ou cultivar, não. Foi premeditado. Ele pensou como? Como que eu posso fazer? Assisti essa semana um filme da Susana Richthofen. Interessante. Premeditado, pensado, cada detalhe. Como faremos? Isso que assombra a gente, quando a gente vê o mal premeditado. Não fazemos assim às vezes na igreja? Como que eu posso me posicionar para aquele outro não conseguir aquilo? Como é que eu posso fazer para ganhar um espacinho lá na liderança, brigando por coisas de igreja? Gente, falei isso na lição de semana passada, não vou repetir. Quer um lugar, vai para a política. Você vai ser bem visto, pelo menos. Ou vai ganhar alguma coisa com isso. Teu irmão. Você matou seu irmão. Partindo daqui o texto, a partir do verso 9, só vai falar de Caim. E o verso 9, ele é em si muito importante. E ele é tão importante que eu não vou voltar nele. Quer dizer, que eu vou voltar nele depois. Por isso eu vou passar o verso 9. O verso 10, Deus diz, e essa aqui foi a análise de um texto que eu tive que fazer, justamente do verso 10, que diz que, eu vou ler com você pela poesia. E disse Deus, que fizeste? Quando Deus pergunta o que a gente fez, meu amigo, é problema. Deus já perguntou para alguém o que fizeste? Sim ou não? Até Gênesis 4, sim ou não? Para Adão e Eva. O que vocês fizeram? Quem te disse que você não pode? Uma pergunta enigmática. Quando Deus pergunta o que ele fez, meu amigo, não é que ele não sabe. Ele só quer ouvir você dizendo. Fala. Como um pai que chega em casa, o pai tem um filho, chega em casa, tudo destruído. Quem será que fez? O cachorro do vizinho entrou aqui. Claro que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Verso 10 ele diz então, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E aqui a terra se torna testemunha. Oséias, no capítulo 4, no verso 1 a 3, vai dizer, a terra é testemunha contra vocês, Israel. A terra que foi amaldiçoada é testemunha dos nossos pecados. O sangue clama, mas não é, a palavra clamor é bonita, não é? Como a gente acha bonita a palavra, eu clamo a ti, Senhor. É bonita ou não é? É bonita ou não é, gente? Vocês não acham? Quem não acha não tem problema. Mas a palavra aqui é um grito ensurdecedor no ouvido de Deus, como se o tempo todo Deus ouvisse alguém gritando. Você já viveu com alguém que grita? Eu vou para a família da se minha sogra estiver ouvindo, meu sogro, desculpa, mas quando a gente vai lá para a casa deles, todo mundo grita, eu grito, minha esposa grita, eles gritam, todo mundo grita. Coitada dos vizinhos, eles acham que é pauleira, estão brigando. Imagina a voz do sangue clamando aos ouvidos de Deus. O sangue clama, sangue tem boca? Tem boca? Sangue tem vida em si mesmo? Já viu um sangue virar gente? Não. Mas é uma linguagem poética para expressar a dor de Deus. O sangue do teu irmão clama a mim. Eu não posso ficar sem fazer nada diante disso. Eu não posso ficar sem fazer nada disso. É interessante quando a gente cobra a Deus, Deus, faça juízo sobre as coisas. Mas quando Deus faz juízo, o que a gente diz? Deus é mau. O Senhor é mau. Trouxe juízo sobre isso. Trouxe punição. Deus é mau. O outro lado do amor, escuta o que eu estou falando, você vai me ouvir falar muitas vezes. A outra face do amor é a ira. Não se engane. O marido traído se sente alegria por isso? Eu tenho uma má notícia para te dizer, minha esposa. Ele não te ama. Se a esposa traída se sente alegre com isso, ele não ama. O outro lado do amor não é a apatia. Ele me traiu e eu vou ficar aqui tranquilo. Não sinto nada, não. Capaz, isso acontece. Já viu alguém agindo assim?
ausência de algo, de amor. O outro lado do amor é a ira. Eu não acredito que fez isso. Deus se ira, não como seres humanos. É óbvio que não. A Bíblia deixa claro, bem claro, que a ira de Deus é diferente da nossa. Mas Deus se ira também. O que seria então os 7 flagelos, se não a ira de Deus, certo? Do Apocalipse, Deus traz. Mas é sem medida? É como ser humano? Como é que eu faço? Quando eu dou estudo bíblico eu falo isso. Se você fizesse algo para mim no passado, você sabe o meu histórico de Alvorada? Eu não conheço todo ele. Fizesse alguma coisa para mim, sabe como é que eu te fazia sentir dor? Eu ia matar você. Antes de matar você, eu ia matar sua família, teus filhos. É isso, é assim que o ser humano é, desmedido. Você me feriu e eu te firo o dobro. Com Deus não. Deus diz, a minha ira ela é medida. Tem um cálice, ele vai transbordar. É medido, não pode passar do limite. Se você derrama muito vinho num cálice e ele transborda, não transborda? Ele não sobe mais que aquilo, não tem como ser mais. É esse o limite, existe um limite próprio para as coisas. Continuando, a quarta parte é o pedido. E essa parte aqui eu quero que você preste. Quem não está prestando atenção até agora, presta atenção aqui, tá? Você está dormindo até agora, presta atenção agora. O que o assassino... Veja bem, Caim é assassino ou não é? Sim ou não? Unissono, igreja, sim ou não? Sim. Obrigado, muito obrigado. Ele é assassino, e o que ele pede? O que o assassino pede no verso 13 e 14? Leia a tua Bíblia aí, leia a tua Bíblia. O que ele pede? Falei que não é para tu falar, mulher. Verso 13 e 14. Olha o verso 13 então. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Olha, se eu vou ter que sofrer isso aí, eu estou lascado, estou morto. Verso 14, perdão. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O que ele está pedindo para Deus? Por que ele está reclamando? Ele está reclamando, mas por quê? O que ele quer? Vocês não estão entendendo. O que o assassino está pedindo? Obrigado, Victor. Passaram aqui, né? Não. Obrigado, Victor. Você é um rapaz inteligente. O assassino pede misericórdia. Irônico, não? Aquele que não tem misericórdia pede misericórdia. Conhece aquela tipo de pessoa que brinca, mas não sabe ser zoada? Ele gosta de zoar todo mundo, mas não gosta de ser zoado. Conheceram? A gente sempre conhece alguém assim na vida, né? O assassino pedindo misericórdia, a ironia. Irônico. E agora eu devo... Passa aí, por favor. Ele pede misericórdia. O verso 15, passa... Não, volta um, por favor. Puxa vida. Verso 15 diz assim, o que Deus oferece para esse infeliz assassino? Esse Deus mau, que vinga, que é justo. O que ele oferece para o assassino? Verso 15, o que ele oferece? Assim qualquer um que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal sobre Caim, para que não o feriste de morte quem quer que o encontre. Aqui vale uma nota fora do nosso... nós estamos falando de uma coisa, uma nota fora. A marca de Caim foi usada há muito tempo nos Estados Unidos como um símbolo da escravidão. Os líderes, eles eram todos religiosos, os escravistas. Eles escravizavam e diziam, o negro deve ser escravizado porque ele é negro e a cor dele é um símbolo da marca de Caim. Aí você vai dizer, meu Deus, que absurdo, e de fato é um grande absurdo, não tem nada a ver com isso. A gente não sabe, não faz ideia o que é essa marca, mas ela é uma marca muito diferente daquilo que a gente espera. Não parece ser uma marca física, parece ser uma marca no caráter de Caim, que ele se lembrasse o tempo todo do que ele fez. E você pode dizer, mas se os religiosos faziam isso, então a Bíblia é um absurdo, defende a escravidão. A Bíblia que eles usavam tinha 250 capítulos. Eles reduziram somente aquilo que era bom, né? Olha o grande dilema. Aqueles que acusam de escravidão a Bíblia, que dizem, não, eu gosto só de Jesus, de alguma coisinha ou outra, são os mesmos que fazem aquilo que os escravistas faziam. Os cravagistas, na verdade, é o termo correto. Usam a Bíblia a seu favor. Escolhem as partes que prestam e as partes que não prestam. Isso aqui é divino. Amar, ser amado, salvo por Cristo. Isso aqui é maravilhoso aos meus ouvidos. Ao pecador vai receber punição. Juízo. Não, isso aí não. Isso aqui exclui, isso aqui é coisa de homem. Vocês devem ouvir alguns pregadores aí na internet que falam sobre isso. Dentre eles, bom, não vou citar nomes por questão de ética. Tem alguns aí, não são adventistas, alguns são também. O problema, a marca de Caim não tem nada a ver com isso. Não é cor de pele. Não é esse o problema. Qual o problema? O problema é que o assassino pede misericórdia. O que ele recebe?
Misericórdia. Olha que interessante, pode passar agora. Vocês conhecem esse homem? Alguém conhece esse homem? Hã? Não, acho que não era comigo. Richard Dawkins, o nome do ateísmo moderno. Esse aqui é o nome. Quer falar de ateísmo? Leia ele primeiro. Vocês jovens que estão na escola, na faculdade, escola, vocês vão ouvir falar muito das coisinhas, muitas vezes é velado, tá? Ele não diz quem foi ele, mas muita ideia vem dele. E aqui eu não estou falando que ele é um demônio, coisa desse tipo, não, mas eu quero que você veja a perspectiva dele sobre o assunto. Ele diz assim, o Deus do Antigo Testamento é, talvez, o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor e misógino, homofóbico, racista infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Deus, uma ilusão é o livro. Engraçado como a gente lê a Bíblia às vezes com aquilo que a gente quer, né? Com os nossos pressupostos. O mesmo texto que ele lê e diz que Deus é um animal, porque isso que ele escreveu é um animal, alguém sem sentimento, é o mesmo texto que a gente olha e lê e vê o assassino sendo perdoado. Será que ele tem algum pressuposto por trás dele? Não um, né? Vários. Vários. Aquilo ali fermentando, trazendo os argumentos que ele quer argumentar. E aí muitos dos nossos jovens leem e concordam com ele. De fato, a Bíblia é homofóbica, machista, uma incompreensão do texto, mostrando uma falta de contato com a própria Bíblia. Pois vai ver que a mulher na Bíblia é um símbolo muito forte e importante. Mas esse não é o assunto central. O que eu quero dizer, o que eu quero trazer para você é essa importância do texto. Última parte, a movimentação. Essa parte é mais dinâmica, eu gostaria que você preste atenção. Para onde que Caim sai, quando ele sai da presença de Deus? Verso 16. O que ele pede no verso 16? Ou o que ele faz quando ele se afasta da presença do Senhor? O que Caim faz? Para onde que ele vai? Para Nod. Não, mas aonde? Ele diz, para onde? Nod? Longe, não. É longe sim, mas não é esse o ponto. Ao oriente, essa posição leste, oriente e leste. Isso é uma posição importante. A gente chama de teologia da movimentação. Os lugares também importam. Os lugares importam muito. Quando ele sai da presença de Deus... Aí não vai me trair, né? Esse púlpito aqui me traiu. Quando ele sai da presença de Deus, para onde que ele vai? Ele não vai para o norte, ou para o sul, ou para o oeste. Ele vai para o oriente aonde? Leste. Vai para o leste. Quando Adão e Eva pecaram, para onde que eles foram? Para que lado eles saíram? Qual era a posição da porta de saída? Ninguém sabe. Gênesis 2:8, abre aí. Você vai ter que acompanhar comigo alguns versos agora, tá? Gênesis 2, verso 8. Diz assim, e plantou Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Onde é que está o jardim? Acompanha comigo, onde é que está o jardim? Está no leste. Leste. Aqui é o jardim. Olha para mim aqui, quem não está olhando. Aqui é o leste, tá? Aqui é o jardim. Beleza? Jardim. Gênesis 3:24, o que diz? E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, o caminho que leva à árvore da vida é para onde? Leia aí, você não está lendo, para onde que é? Para o leste, para o oriente. Algumas traduções leste, outro oriente, para o leste. Quando Adão e Eva saem, eles saem para onde? Para a porta leste, saindo do leste. Se afastaram da... Mudou alguma coisa desse lugar para esse lugar aqui? Mudou? Sim ou não? Mudou muito, muito. Completamente perfeitos, sem pecado. E aqui, no leste? No leste, eles estão completamente perdidos, manchados pelo pecado. Um projeto de Deus jogado fora. Tem que refazer. Claro que não, Deus já tinha um reprojeto pronto, é óbvio. É uma linguagem humana que eu estou usando aqui para você. Ao leste. O que mais? Caim, quando é expulso para onde? Quando ele é expulso da presença de Deus, para onde que ele vai? Mais para o leste ainda. Agora abre em Gênesis 11. Aonde que fica a Torre de Babel? Para quem não sabe, a palavra Babel, ela infelizmente não é traduzida, é o aramaico para Babilônia. É a mesma palavra, Babel e Babilônia é a mesma coisa. A terra de Nod é também a terra
ou a região onde a Babilônia existiu, onde Daniel viveu, e é também a região em que a estátua foi construída. Veja o que eu estou mostrando para você, uma movimentação teológica. E mesmo, ao mesmo tempo que a geografia muda, a teologia muda junto. Ela indica. Gênesis 11, no verso 2. Aonde que fica a Torre de Babel? Sucedeu que eles, partindo do Oriente, eles foram para onde? Para muito longe, para a planície de Sinar. E habitaram ali. Para onde que eles foram agora? Vocês estão entendendo? Vocês perceberam a movimentação? Do que eu estou longe? Estou longe do jardim. E o que significa o jardim? A presença de Deus. É isso que significa o jardim. O que o santuário oferece para nós? Eu vou habitar no meio de vocês. Um jardim. Interessante. Vocês sabem qual é o único homem que faz uma movimentação diferente do leste para o oriente? Do leste para o oeste? Alguém gostaria de chutar? Terá, pai de Abraão. Terá é o primeiro homem que sai de lá e vem para cá. Primeiro homem. Todos indo longe da presença de Deus. E Terá tentando voltar. Por quê? Não fazemos a menor ideia. Tudo isso para chamar sua atenção, e agora eu tenho que bater o martelo naquilo que é mais importante, o verso 9. E vou fechar. O que diz o verso 9? O que diz o verso 9? Gênesis 4, é óbvio. Verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão, Abel? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Essa palavra tutor é que estraga o negócio. Victor, mais uma vez, a tua mãe te pede para ir no mercado. Aí você olha para ela e diz assim: o que eu tenho que ver com isso? Quem tem que cuidar da casa é tu e o pai. Como é que tua mãe vai agir contigo? Finalizado. KO. Fim. Quero dizer para você que está nos ouvindo aí em casa também, o sentido da resposta de Caim, ela é ofensiva. Ela fere o Deus que procurou ele. Ele queria relacionamento. E no primeiro momento que Deus se relaciona com ele, ele ignora. E no segundo momento, ele aponta o dedo com um ar. Já ouviram a expressão pecado da mão levantada? A rebeldia. Rebelde, quebrando as correntes. Mas ainda assim, tem algo que falta, porque o português não nos permite pegar essa ideia. O que falta na história de Caim e Abel? Essa resposta. A palavra tutor, ela pode ser traduzida também como guardar. A Bíblia já tinha falado alguma vez em guardar algo? Sim ou não? Até Gênesis 4. Tu não fala, já falei. Sim ou não? Agora fica fácil, né? Todo mundo responde, né? Todo mundo quer ser. Agora a pergunta é: o que Deus manda guardar? E quem Deus manda guardar? Obrigado, Daniel. Adão guardava o jardim. A função sacerdotal. Adão tem duas funções no Éden: chamar, guardar e cultivar. Avad. Só aparecem esses dois termos juntos em Números 18, falando do sacerdócio. O sacerdote é que cultiva e guarda a terra. Uma função diferente. Homem e mulher são iguais? Em valor, sim, para Deus. Temos o mesmo valor, homem e mulher. Em função, homem e mulher são iguais? Então peça para um homem gerar um filho no ventre. Função diferente, simples. Com isso eu não quero ser, para os mais jovens, às vezes ficam escandalizados. Nossa, isso ofende. Não, gente, não se ofenda com isso. Isso é a biologia. Eu não tenho o que fazer com a biologia, é isso aí. Agora, o que é o pressuposto da resposta de Caim? O pressuposto é: o Senhor criou o homem para guardar, o Senhor deu uma função para o homem, mas a minha resposta diante do homem é uma só. A minha resposta diante de ti é essa: eu não vivo no Éden mais. Aonde que eu vivo? Eu vivo fora do Éden. E aqui fora do Éden, as regras são diferentes. Eu guardar o meu irmão? Não. Não, eu não tenho que guardar ninguém. Eu não sou o guardador dele. A pergunta é: você vive no Éden ou fora dele? No Éden ou fora dele? Vocês ainda não entenderam, vocês vão entender agora. Alguns são cristãos, mas quando perguntado: Senhor, quando o Senhor pergunta, você é guardador do seu irmão? A resposta é não. A salvação não é individual. Interessante. Fala para Acã que a salvação é individual e para a família dele. Fala para os sacerdotes, os governantes ali que denunciaram Daniel. Fala para eles que a salvação é individual. Quando a família deles todinha foi para o valo junto com eles. Tem uma coisa chamada teologia da cooperatividade.
Que às vezes, por exemplo, a salvação é individual, mas Jesus vai vir buscar só uma pessoa quando ele vier? Ele vem buscar quem? Não, todos não. Ele vem buscar a igreja. Todos não. Ele busca a igreja. Não se iluda, ele busca a igreja. Ah, mas eu odeio igreja. Parabéns, está fora. Simples. Por favor, último texto. Esse é o texto de Ellen White que eu acho importante. Passa. Pode passar. Pode passar, era para ter pegado isso aí. Volta só para eu mostrar a palavra chamar, Gênesis 2,15, pode passar. Texto de Ellen White, não era para ter ficado fora da margem, mas agora... Ah, não, esse aqui é o de Marvin. Marvin falando sobre Apocalipse, ele fala sobre juízo. Olha o que ele diz. Maxwell, né? A palavra de Deus, onde está Abel, teu irmão, em Gênesis 4,9, prefigura o juízo final, anunciado pelo primeiro anjo de Apocalipse 14. O julgamento é, de que forma você tratou o seu irmão? Você está pronto para responder isso diante de Deus? Se Deus te questionasse hoje? Eu sou um anunciador, um pregador do evangelho. E como você tem tratado seu irmão? Como você trata as pessoas daqui de dentro? Pergunta importante, né? Sabe uma coisa que eu aprendi? A gente nunca trata mal aqueles que são maiores do que nós, e raramente nós tratamos mal aqueles que são menores do que nós. O pastor, vocês acham que raramente algum de vocês vai vir ofender o pastor? Raramente. É um ou outro que gosta. Sabe como é que a gente descobre quem é ovelha e quem é lobo, né? Sabe como é que descobre, Cleiton? Você bate, se rosnar é lobo. É assim que a gente descobre quem é ovelha e quem é lobo. É assim que a gente descobre. Raramente. Com os menores, aí tem alguns que são ignorantes, daí o cara que limpa a igreja, que se lasca que limpa a igreja. Vai num lugar para falar com o prefeito da cidade, e tá limpando o chão, que se lasca, nem cumprimenta. Tem gente ainda que é ignorante nesse sentido. Mas são raras as exceções. Mas sabe quem é mais difícil de respeitar? Quem é mais difícil de eu amar? Aquele que é igual a mim. Esse é o mais difícil, Cleiton, de respeitar. O irmão dentro da igreja, que passa pelos mesmos desafios que eu, esse é difícil de respeitar. Aquele que veio aqui, eu nem dei bola, que foi embora. Acontece isso aqui? Acontece em todo lugar. Acontece o tempo todo. Isso é o mais difícil de entender. O problema não é aqueles que são de fora. A gente quer ganhar todo mundo. Mas quando ganha, passou por aqui, ali atrás tem um tanque batismal. Passou por ali, cada um por si, brother. Faz o teu que eu faço o meu. Erro. Pode passar o próximo. Pode passar. Um paradigma da luta entre os irmãos é que o que acontece com Caim e Abel acontece com todos. Por exemplo, Ismael luta com Isaac, não luta? Não tem um problema entre os irmãos? Sim ou não? Tem problema ou não tem? Me ajuda aí para finalizar. Jacó e Esaú, tem problema? Se tem problema. E José e seus irmãos? Tem. E aonde que termina isso? Pode passar. Jesus sendo morto pelos iguais dele. Judeus? Jesus era judeu ou não era? Ou Jesus veio de outro planeta? É judeu, nasceu numa cultura judaica, guardava a Torá. Quem que matou ele? Jesus se entregou, é claro, tem uma teologia. Jesus se matou, Jesus não se matou, ele se ofereceu como sacrifício. Mas em algum momento os iguais a ele condenaram ele, não condenaram? Não ouviram-se a voz? Condena, e que o sangue dele seja sobre nós. Pode passar. Agora eu vou ficar quase impossível de ler essa parte. Diz assim: vi que o inimigo está ocupado em destruir as almas, e a exaltação tem penetrado nas fileiras. Importa que haja mais humildade. Há demasiada condescendência com a independência do Espírito entre os mensageiros. Isso tem que ser posto de lado, e cumpre que os servos de Deus se unam mais e mais aos outros. Tem havido muito do Espírito que indaga: sou eu o guardador do meu irmão? Disse o anjo, agora tem que chegar perto: sim, tu és o guardador do teu irmão. Deves ter por teu irmão vigilante cuidado, estar interessado em seu bem-estar e nutrir para com ele um bom e amoroso e amorável espírito. Avançai juntos é o desígnio de Deus, e o desígnio de Deus que os homens tenham o coração aberto e sincero, sem presunção, manso e humilde, com simplicidade. Este princípio do céu, assim o ordenou Deus, mas o homem, frágil e pobre, buscou algo diferente: seguir seu próprio caminho e atender cuidadosamente aos seus próprios interesses. Finalizando então, o apelo que eu devo fazer para você. Pode passar. É possível que aqui dentro exista alguma mágoa ainda entre os irmãos. É possível que alguém
ainda sinta em si receio para com o outro. Eu quero dizer, isso não é e não deveria ser o espírito deste lugar. É bem verdade que isso não acontece só aqui. Talvez você tenha alguém ali de fora que você não consegue perdoar. A esposa, a ex-esposa, o ex-marido, um amigo. Entre os mais jovens isso acontece também, sabe, Felipe? Perdão, Gabriel. Isso acontece também. O cara faz uma coisa pra ti, tu não gosta, mas tu fica quieto. Aí na hora que você puder, você vai lá e avacalha ele, entendeu? Esse não é o espírito cristão. Bem longe disso. É visto muito lá fora. E aqui dentro, infelizmente, muito também. Devo perguntar também e apelar ao seu coração. Para que vocês todos aqui nessa igreja se sujeitem, não queiram ser senhores das próprias vidas. Ou da própria vida. Mas se sujeitem a Cristo. Entreguem tudo o que vocês têm a Ele. E eu tenho certeza que estará bem guardado. Pois o Senhor Jesus era guardador do seu irmão. E por último, a unidade da igreja. Vocês querem que essa igreja cresça? Querem? Esse é o caminho. Perdoem-se. Aceitem o perdão. Se submetam ao senhorio de Cristo. E eu tenho certeza que Deus fará milagres através de vocês. Como Ele tem feito com alguns de vocês. E agora, ao você ouvir essa música, eu quero que você se pergunte, com a atitude que a gente tem tomado, com as escolhas que nós fizemos, você quer mesmo ver Jesus voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Como que você se sente sabendo que Ele viria nesse momento? Enquanto toco o louvor, eu gostaria de que você se colocasse de pé, se você sente o desejo no teu coração de transformar, de ser transformado, de fazer um pouco mais, de perdoar, de confessar as tuas falhas, de ser restaurado por Cristo e amar o teu irmão, pois esse é o nosso maior dever. Nossa moeda de troca não é essa parede, esses ar-condicionados, não. Nossa moeda de troca são pessoas, é isso que nós precisamos, é isso que nós trabalhamos, essa é a nossa manufatura. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrastes com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios, louvor é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje,
qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Uma frase de Santo Agostinho, eu gosto muito. Nada adianta Jesus nascer 1000 vezes na manjedoura se Ele não nascer todos os dias no nosso coração. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, Tu conheces as nossas dores, sabes as nossas falhas, sabe quantas vezes nós ferimos o outro que é igual a nós. Mas nós queremos Te pedir nesse momento. Nos ensina o caminho, a amar, a respeitar, a aceitar, cuidar daquele que está ao nosso lado. Seja o Senhor o Deus do perdão, nos ajude a perdoar. Perdoar talvez alguém que falhou conosco no passado. Perdoar os pais, perdoar as nossas famílias. Perdoar aqueles que falham conosco quando nós fizemos o nosso melhor. Ou fazemos o nosso melhor. Por favor, Senhor, nos ensina a perdoar. Constrói, reconstrói a nossa igreja. Para que nós possamos juntos recomeçar ao Teu lado. E essa semana o Senhor está nos chamando para viver uma vida mais consagrada, reavivada para Ti. Por isso eu peço por todos os que estão aqui hoje, se existe algo que tem que ser submetido ao senhorio de Jesus, que eles submetam agora. Peço também, Senhor, que nos prepare para a breve vinda de Jesus, amando aqueles que estarão no céu conosco. Aqueles também que estão nos ouvindo pela TV, pelo Facebook, que o Senhor toque ao coração dessas pessoas, para que elas sejam alcançadas, abraçadas por Ti e possam sentir a paz que excede todo entendimento. Por isso nós oramos, não que exista algum mérito em nós, mas em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.